E como que o empresário consegue manter as atividades no Brasil sem impactar de uma maneira que torne inviável, né? Ele migrar e manter as atividades aqui? É sempre possível através de um projeto de reestruturação. Então, por isso que eu mencionei que é muito importante a gente entender o todo, participações em empresa, etc., porque nós precisamos, às vezes, reestruturar o que existe no Brasil. Então, um exemplo. Então, você muda hoje para lá com a sua família e você tem uma empresa a qual você e o seu marido participam e vocês vão deixar a empresa trabalhando aqui, porque o negócio está indo bem, só que não vão distribuir lucro. Então, normalmente, a pessoa pensa, não tenho problema. Só que não é bem assim. Nós temos uma legislação que foi iniciada em 2019, a qual, mesmo os lucros não distribuídos, são tributados. Muito semelhante com o que a MP, a 117123, está propondo aqui no Brasil. Então, essa reestruturação, essa reorganização, às vezes, começa aqui. Então, eu tenho que estar em contato com os contadores aqui, com os advogados tributaristas, para entender de qual forma é possível eu fazer uma substituição do sócio da empresa. Então, para vocês entenderem um exemplo, na maioria das vezes, o que a gente faz, a gente trabalha muito com a parte de proteção patrimonial. Então, a gente tira o sócio da empresa, a pessoa física, e essa participação ela é substituída por uma participação de pessoa jurídica americana, o qual ela tem vários benefícios fiscais. Uma coisa é você, CPF, ser sócio da empresa, outra coisa é um CNPJ participar do seu quadro societário no Brasil. Então, qual é a importância de fazer isso com uma antecedência? Tem pessoas que estão no Simples e não podem fazer essa alteração de imediato, precisam mudar para um lucro presumido, ou, em alguns casos, até durante o planejamento, a gente descobre que a pessoa já não deveria mais estar sendo tributada como lucro presumido, já deveria estar no lucro real. Então, essa avaliação e esse acompanhamento para que a gente consiga reestruturar aqui no Brasil, normalmente a que acontece primeiro, ela é muito importante, porque senão o tempo ele não é suficiente para a gente fazer isso sem que você sofra nenhum tipo de impacto. Porque do momento que você se tornou um residente fiscal, exemplo, aqueles que pegam um visto aqui no Brasil, por exemplo, um EB2NW, um EB3, um EB2, eles já vão para lá como residentes, porque eles já entram com um green card. Então, entrou, eu já estou residente. Qualquer coisa que eu fizer, qualquer troca de estrutura, eu vou ser impactada. Então, é essencial que isso seja feito com um tempo de antecedência para que a gente consiga fazer toda essa investigação em termos de Estados Unidos e Brasil e de qual forma minimizar. E, na maioria das vezes, né, os resultados são assim, são incríveis. As pessoas falam, nossa, tive um amigo que abriu mão do green card. Será que era necessário? É porque a pessoa não fez antecipadamente. Não fez antecipadamente ou não falou com um consultor que realmente conhecia do assunto para poder orientá-lo de forma correta.